É muito importante a gente pensar que, por mais diferentes que nós sejamos, por mais particularidades, e uma palavra que eu usava muito quando ia escrever alguma redação na faculdade, e depois achei curioso que o pastor Manu usou aqui também, por mais que sejam opostas às nossas idiosincrasias, né, os nossos gostos pessoais, as nossas preferências, é de suma importância que nós estabeleçamos bons relacionamentos. Karl Marx dizia que o homem é um ser social, ou seja, é um ser que necessita de relacionamento para sobreviver. E eu já falei, inclusive aqui de púlpito, né, que quando existem pessoas que não se relacionam, né, que existem os ermitões, o cara que vive lá numa ilha, aqui em Vitória tinha um ali na ilha, ali, perto da curva do Saldanha ali, da curva do Álvares Cabral ali, tem uma ilha, eu não sei se aquele moço ainda vive ali, mas tinha um moço que ele vivia ali sozinho. Está lá ainda? Olha que legal, curioso, né? Tem muito tempo, né? Ou seja, é uma exceção à regra. Para ele, o relacionamento não é importante. Mas nós sabemos que isso é uma exceção. Todos nós temos necessidade de estabelecer relacionamentos, de nos relacionar com os nossos irmãos, quem é filho único, de nos relacionar com os amigos, com os vizinhos, colegas de escola, e aí a gente vai crescendo, aí vai se relacionando com a pessoa do sexo oposto, aí arruma os namoradinhos, aí noiva, casa e tem filhos. E aqueles que não têm filhos têm sobrinhos, e aqueles que não têm sobrinho têm filhos de amigos, e vai se estabelecendo um relacionamento, e vai construindo o alicerce da sociedade, porque é ali, no relacionamento do dia a dia, que você aprende as lições primordiais de ética na sociedade, as lições primordiais do que é ser uma pessoa de bom caráter, as lições primordiais de como se comportar socialmente, de educação, é no relacionamento familiar. É no relacionamento familiar. A minha mãe, desde que eu era pequenininho, ela sempre falava assim, comigo e depois com meus irmãos, que eu sou o mais velho: não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Isso é uma lição que eu aprendo já há mais de 35 anos, pelo menos, que é quando eu me lembro de algumas coisas, né? Para cá. Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Isso é relacionamento. É educação. E é muito importante, quando se fala de relacionamento familiar, né, que o mês é o mês da família, nós termos a visão e a percepção de que é necessário observar o meio do percurso. Isso eu ouvi na sexta-feira, lá na PIB de Guarapari, pastor Josué Valandro Júnior. Ele é pastor da Igreja Batista Atitude, lá no Rio de Janeiro. E a pregação dele sobre, né, relacionamento de casais, que o culto lá na sexta-feira foi sobre casais, ele falou sobre essa questão. A importância de você observar o meio do percurso, porque se você começa bem, mas erra no meio do percurso, o final é ruim. Agora, se você começa bem e continua acertando no meio do percurso, o final é bom. Então, se você erra no começo do processo, mas acerta o percurso, acerta o meio, o fim vai dar certo. Então, a gente precisa pensar na nossa vida como um começo, meio e o fim. Por mais que a gente não queira chegar ao fim, ou queira chegar ao fim, mas não saiba quando vai ser o fim, por isso que é a importância da gente ter a observação e o cuidado com o meio, porque eu não sei se o fim vai ser hoje ou amanhã, eu estou vivendo o meio.
Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E o relacionamento é a chave do sucesso para todas essas questões. Hoje em dia, né, quando a gente fala de relacionamento, é curioso porque nós estamos vivendo um distanciamento social. Você que está em casa está separado aqui da igreja, está aí com a sua família ou sozinho, mas está distante de nós. Aqui na igreja, diferente de 2 anos atrás, que a igreja ficava cheia, nós temos aqui 12 pessoas, 15 pessoas no máximo, somando, vamos arredondar para 20, num templo que cabem, no mínimo aí 300 pessoas bem instaladas, que já teve até 600 pessoas no dia da posse do Manu. Ou seja, nós estamos falando de relacionamento no momento em que cada vez mais estamos sendo forçados, obrigados por uma doença a nos distanciarmos. E como que se estabelece relacionamento tendo que se manter o distanciamento? Mas eu quero puxar a memória de vocês e desafiar vocês a dizer que eu estou errado, mas o distanciamento familiar não é algo causado pela pandemia. Há muitos e muitos anos as famílias já estão distantes. São raras as famílias, ou raros os momentos, em que as famílias se sentam à mesa para café, almoço e jantar. Lá em casa, pelo menos, a gente tem tentado fazer isso no almoço. Mas o café não tem como, e jantar às vezes também. Mas não tem como, porque cada um tem uma rotina, cada um tem um compromisso, cada um tem uma obrigação, cada um tem uma responsabilidade diferente do outro. E aí um precisa acordar um pouco mais cedo, ele precisa tomar café mais cedo para sair, o outro já dorme mais tarde, então acorda um pouquinho mais tarde. Aí toma café na cozinha, outro toma café na sala vendo o jornal. E é assim que funciona. Os pais e os filhos não têm mais aquela conversa. Estou falando isso via de regra, tá, irmão? Se você faz, Deus abençoe e continue fazendo. Mas é raro o momento que os pais e os filhos se sentam à mesa e tem aquela célebre pergunta: como foi seu dia? E é ali que se estabelece o relacionamento familiar. Ah, pai, eu fiz assim e tal, na escola aconteceu isso, isso e isso. Aí o outro, ah, pai, hoje é muito, muito comum, né? Pai, eu vi um vídeo que fala assim, 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 achei engraçado e tal. E é nesse diálogo que acontece o relacionamento. Mas o distanciamento social familiar já começou faz muito tempo. Não é algo atual. As redes sociais, né, é o que nos tem aproximado hoje, um pouco mais. Porém, as redes sociais, elas promovem uma ilusão de relacionamento. É um relacionamento superficial. Nós estamos vivendo aí a modernidade líquida, né, como diz Zygmunt Bauman. Os relacionamentos, eles são muito fluidos, eles são muito etéreos, são muito voláteis. A pessoa está solteira, né? Não é certo não, tá, irmãos? Eu estou falando o que acontece. O cara está solteiro, está a fim de descolar um crush aí, entra no aplicativo, né? Não vou falar para não fazer propaganda. Mas deu match. Aí vai lá, encontra com aquela pessoa, se relaciona com ela durante uma noite e depois nunca mais. É assim que tem sido os relacionamentos atuais. Mas o fato é que Deus, Ele chama, e a gente precisa estar com os ouvidos e os olhos atentos, porque Deus chama desde o princípio as famílias para o relacionamento. O que não foi a arca de Noé, senão um relacionamento forçado ali, né?
porque a família de Noé ficou obrigada a se confinar dentro de um barco gigante, não tinha como sair. Se houvesse um relacionamento ruim entre a sogra e a nora, entre o pai e o filho, a sogra e as noras, o pai e os filhos, que eram 3, se não houvesse um bom relacionamento ali, a gente não estava aqui para contar a história não, irmãos, porque toda a humanidade, ela nasce a partir de Sem, Cã e Jafé. Um foi para o norte, outro foi para o sul, outro foi para o leste. E aí dando a volta ao mundo, né? Ali que não sei se vocês sabem, mas se você for até a Rússia, você anda um pouquinho e chega no Alasca, ou seja, você sai da Ásia e chega na América. É por isso que, na Sibéria, Estreito de Bering. Por isso que se você olhar o pessoal lá dos esquimós, né? Tem o olhinho puxadinho, parece com o pessoal da Mongólia. É aquele povo ali que veio, né? Ou seja, se não houvesse um relacionamento saudável na família de Noé, a gente não estava aqui para contar a história. Mas Deus, ele não manda recado, ele tem uma mensagem. E a mensagem de Deus, essa manhã, né? Ela encontra-se no livro de 2 Reis, 4, de 8 a 10. Na verdade, esse texto ele vai até o 37, né? Mas a gente vai resumir aqui só a primeira passagem para dar base à questão do relacionamento. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 10. Fala assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima da casa, né? Um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Pai, tua palavra foi lida, tua mensagem foi recebida, e nós pedimos que o Senhor complete em nossos corações, dando a iluminação para nossas mentes, que o teu Santo Espírito fale e que possamos entender qual é a tua mensagem, qual é a tua lição para nós nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Eliseu, ele era um profeta, ele havia sido mentoreado, né, discipulado por Elias, e agora ele estava sozinho no seu ofício. Então ele passava ali fazendo o seu trabalho de profeta, né, pregando e aconselhando, enfim, pelas cidades do norte. Sunem é uma cidade, né, que quando ele fala aqui, né, que ele passava por Sunem, no versículo 8, Sunem é uma cidade que ficava ali no território da tribo de Issacar, bem ao norte ali de Jerusalém, perto da região ali de Tiberíades, né, do Mar da Galileia. E todo dia que Eliseu passava, ou todas as vezes que Eliseu passava, havia, né, nessa cidade, Sunamita não era o nome da mulher, né? Sunamita é porque ela era de Sunem. Então havia essa mulher de muitas posses, a família dela ela era muito rica, ela com seu esposo, e ela observava. E aí um dia ela chamou ele: não, vem tomar um café com a gente aqui, né? Porque era muito comum no Oriente Médio, né, ter essa prática de você ver um viajante, você convidá-lo para hospedar-se na sua casa. Então a mulher sunamita percebeu que aquele homem ele tinha algo diferente, ele era um cara que aparentava ser um homem muito íntegro,
talvez pelo seu modo de falar, pelo seu modo de vestir, enfim, alguma coisa chamou a atenção dela. E ela constrangeu, ela convidou, não, vem cá, vamos tomar, não, estou com pressa, não, senta aqui, tomar um cafezinho, comer um pãozinho. E aí foi. E aí, toda vez, né, ela falou com o marido dela, olha, esse cara é um cara, gente boa, é um homem de Deus, é uma pessoa que vale a pena nós estabelecermos um relacionamento. E aí ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um quarto, né, em cima aqui da nossa casa, de obra de pedreiro. O que é? De alvenaria. Não era uma tenda, era algo permanente, entende? Porque se fosse temporário, não, vamos armar uma barraca aqui, uma tenda, que era muito comum. E aí toda vez que ele passar, ele dorme ali na tenda. Não, ela falou, vamos fazer um quarto de alvenaria, certinho, com uma cama, uma mesa, uma cadeira, um home office, né? Uma lamparina, para ele poder ler os seus manuscritos, ou escrever uma carta para alguém. Fez um home office para ele, um quartinho com um home office, né? Está muito comum hoje essa palavra. E aí toda vez que ele passava, ele ficava hospedado. Ou seja, apesar da riqueza daquela mulher, o primeiro ponto que me chama a atenção, apesar da riqueza daquele casal, é que eles não eram arrogantes. Eles não eram arrogantes. Se eles fossem arrogantes, eles iam passar o peregrino lá. Não é da altura do meu nível social. Não vou me relacionar com a gentalha. Mas não, eles eram puros de coração, humildes, apesar de ter dinheiro. Aí entra, né, a questão, o pecado não é você buscar ganhar dinheiro, né? Todo mundo aqui trabalha, quer ganhar dinheiro para se manter, sustentar, para ter dinheiro para pagar um bom plano de saúde, para pagar uma boa escola para os filhos, ou para ter um conforto na sua casa. O pecado não é você ganhar dinheiro, o pecado é você amar o dinheiro. E aquela família ali não amava o dinheiro, eles tinham dinheiro, mas eram de boa. E isso permitiu que eles se aproximassem de Deus, através do relacionamento com aquele profeta. E ela não percebeu, né? E aí no versículo 9 ela falou, olha, ele é um santo homem de Deus. Mas apesar disso, ela sem uma segunda intenção, mas ela entendeu que ao abençoar aquele homem, ela estava cumprindo a vontade de Deus. É curioso que essa lei, né, só viria no Novo Testamento com Jesus, né, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas o princípio da lei já habitava no coração dela. E aí eles mantiveram um relacionamento duradouro, permanente, com o seu próximo. Obra de pedreiro, não era algo que se desmancharia fácil. E isso gerou para ela, inclusive, um milagre, né? Mais para frente, se você depois pegar aí e ler até o versículo 37, você vai ver que Eliseu perguntou, né, para ela, o servo de Eliseu, no caso, né, perguntou para ela, tem alguma coisa que você gostaria, né? Eliseu está muito grato pela sua hospitalidade. Você quer que ele peça algum favor ao rei ou ao general do exército? Ela fala, não, a única coisa que eu preciso é de um filho, eu não tenho, nós não temos, eu e meu esposo. Aí, ainda falou, né, porque o meu esposo é velho. E aí Eliseu vai lá e fala, daqui 1 ano você vai estar com a criança nas mãos. Ou seja, aconteceu um milagre. Só que, porém, algum tempo depois, o filho morre. E aí ela vai e encontra novamente com Eliseu e fala, mas olha, eu não te pedi um filho, eu só falei que eu não tinha. Mas Deus me deu esse filho e agora ele morreu, por que eu estou passando por esse sofrimento? E aí
Deus vai lá e opera um novo milagre e o filho é ressuscitado. E depois ainda, lá em 2 Reis 8, relata que Eliseu profetiza que haveria uma fome de 7 anos na região da Samaria. E ele vai até essa mulher e fala: olha, vai ter fome aqui. Pega a sua família, vai para a Filistia, lá vocês têm bens, vocês vão estar bem protegidos lá. E aí quando passar a fome, você volta. E ela foi ali também, voltou, né, da Filistia, mas quando chegou não tinha mais os bens, as casas, né, o terreno, enfim. Aí ela foi até o rei e o rei foi e devolveu para ela. Ou seja, todas as bênçãos, né, ao longo do percurso da vida dela, porque aí se passaram vários e vários anos, foram frutos de uma atitude, de um relacionamento que ela estabeleceu com Eliseu lá no início. Porque senão ela não teria tido filho, se não fosse assim ela teria passado fome junto com o povo, e aí teria perdido tudo e estaria na dificuldade. Mas não, tudo aconteceu por causa da sua família estabelecer um relacionamento com o próximo. Então, portanto, né, Deus, a gente olhando isso, essa passagem, percebendo o comportamento dessa mulher, dessa família, a gente percebe que Deus, Ele chama as nossas famílias para estabelecermos bons relacionamentos com o próximo. Em primeiro lugar, para que haja bênção. A família da sunamita abençoou Eliseu, porque senão ele teria que, quando estivesse passando por ali, pagar uma refeição, pagar uma hospedaria para dormir, mas não, ela abençoou, sem pensar em receber nada em troca, mas abençoou, e acabou recebendo uma grande bênção, o filho. E lá, né, na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, fala assim: por isso, enquanto tivermos tempo, façamos o bem a todos. E o versículo continua, né, principalmente aos domésticos da fé, mas aí é um outro contexto, porque Paulo estava falando ali para uma igreja que precisava ser fortalecida, os cristãos eram perseguidos, ou seja, você tinha que dar preferência aos de casa. Mas no tempo da sunamita e no tempo que nós vivemos hoje, a gente tem que fazer o bem a todos. Tem um ditado que diz: fazer o bem sem olhar a quem. E é isso aí. Quando Paulo fala, né, aos Gálatas sobre isso, ele está falando sobre a lei da semeadura, né, o que o homem plantar, aquilo ele vai colher, né, o que ele semear, ele vai ceifar. Quando eu estabeleço um relacionamento pensando em abençoar alguém, sem segundas intenções, não, eu só quero abençoar. A gente tem que entender, irmãos, que a nossa vida, ela é uma roda gigante, né? Como diz a música do Chico Buarque. É uma roda gigante. Porque uma hora você está aqui em cima, mas outra hora você pode estar aqui embaixo. Então, uma hora eu estou aqui em cima abençoando, mas outra hora eu estou embaixo sendo abençoado. E se eu tenho essa perspectiva e eu estabeleço com a minha família o objetivo de abençoar outras pessoas, abençoar o meu próximo, sem querer olhar o que eu vou colher com aquilo, mas com certeza, posteriormente, você vai colher. Talvez não vindo daquela pessoa, mas as consequências da vida. É curioso demais isso. Curioso demais isso. E se você parar para pensar no seu histórico familiar, pessoal, toda vez que você abençoa, você é abençoado.
Então Deus, Ele chama as famílias para o relacionamento com o próximo, para que haja bênção. Nós precisamos ser canais de bênção para as outras pessoas. Nossa família precisa ser enxergada, e aí eu falo nossa família, nosso núcleo familiar, no meu caso eu, minha esposa, meus 3 filhos, nós precisamos ser enxergados pelos outros como uma família abençoadora. Especialmente por sermos cristãos, por professarmos a fé em Cristo, e por dizermos que nós somos servos de Deus e seguimos os mandamentos dele. Então, como eu digo que sou servo de Deus, como eu digo que sou cristão, mas não sou uma pessoa, minha família não é uma família abençoadora, a conta não bate. O negócio não... tem alguma coisa errada, tem uma pecinha que está precisando ser trocada. Deus chama as famílias para o relacionamento com o próximo, para que haja bênção. Deus chama as famílias para o relacionamento com o próximo, para que haja edificação. Ao construir o quarto ali, né, no andar superior da casa, a Sunamita estava construindo um relacionamento duradouro, ela estava edificando. Às vezes, pequenas atitudes que a gente pratica, elas se formam como alicerces para um relacionamento, e aí a edificação acaba sendo mútua. Pequenas atitudes, às vezes você aconselha uma pessoa, às vezes você ajuda alguém, arruma um emprego, ou oferece uma ajuda financeira. Mas de alguma forma aquilo está servindo o quê? Como as pedras ali, os alicerces, para que seja construído, para que seja edificado, fortalecido o relacionamento e o nosso próximo. Meus pais têm uma amizade assim, com uma pessoa, amiga da minha mãe, e durante muitos anos, ela não mora mais perto aqui, mas durante muitos anos, eles se relacionaram muito tempo com essa senhora, e eu, criança ainda, ela vinha, fazia visita aqui, né, ou enfim, onde a gente estivesse morando. E ela tinha uma condição financeira muito melhor que a nossa, e eu percebi que de vez em quando vinha alguma bênção da parte dela. Por outro lado, não tinha uma vez que ela visitava minha mãe, que ela não saía de lá com uma lição espiritual. Ao longo de alguns anos, foram pelo menos uns 20 anos ali, 15 anos, a minha mãe foi plantando ali a semente do evangelho na vida daquela mulher. E hoje ela, os 3 filhos, os cônjuges dos filhos, são servos de Deus. Inclusive, genro dela é pastor. Está nos Estados Unidos, é pastor. Olha que curioso, né? Houve uma edificação, foi construído um relacionamento. O alicerce foi bem estabelecido, numa ajuda mútua, sem interesse, era amizade, pura e simples, mas cada um dá o que tem. Às vezes você precisa de um conselho, você recebe um conselho, às vezes você precisa dar um conselho, você dá um conselho, mas você precisa estar preparado, sua família precisa estar preparada para edificar o próximo, de alguma forma. Ah, irmão, mas eu não sei aconselhar, não tem esse dom, esse talento de me relacionar com as pessoas e trazer uma palavra de edificação. Olha a despensa daquela pessoa, vê se está precisando de colocar alguma coisa lá dentro. Talvez só isso já vai ser mais importante do que uma pregação,
do que você ficar 2 horas ali lendo a Bíblia para aquela pessoa, porque muitas vezes a pessoa lê as nossas vidas. Então, Deus chama as famílias para o relacionamento com o próximo, para que haja bênção e para que haja edificação. E também para que haja salvação. Lá em 2 Reis 8, como eu já falei, Elias aconselha essa mulher a pegar a sua família, pegar todas suas posses, né? É lógico que ela não tinha como levar a casa e os terrenos, mas ela tinha como levar as riquezas, ouro, enfim, joias, pedras preciosas, o gado que talvez, eventualmente, ela tivesse, os servos, enfim. E se mudasse lá para a Filistia, a fim de fugir da fome. Agora, olha que curioso, né, também. Quando Eliseu pede a Elias a porção dobrada, Deus dá tudo em dobro mesmo, porque no tempo de Elias a fome foi de 3 anos e meio, no tempo de Eliseu foi de 7. Deu tudo em dobro, né? Ou seja, você quer bênção em dobro, mas sua prova vai ser em dobro também. Então, houve salvação, porque aquela mulher pegou sua família e levou para outra cidade, outra região, outro país, e se salvou daquela fome, que talvez ali muitas pessoas teriam morrido de fome na sua casa. Então, para que haja a salvação, às vezes Deus chama a gente para se relacionar com alguém, para que haja salvação na vida daquela pessoa. A salvação material, mas também a salvação espiritual. Quantas e quantas pessoas passam em nossas vidas, irmãos? Passam por nossas famílias. E às vezes nós perdemos a oportunidade de semear na vida daquela pessoa ali uma palavra de salvação. Um estudo comprova que a cada 7 anos nós trocamos metade dos nossos amigos. O estudo comprova que a cada 7 anos nós trocamos metade dos nossos amigos. Ah, mas eu vivo na igreja há 30 anos e eu me relaciono com as mesmas pessoas. Ok, mas você não é amigo de todo mundo ali. Amigo é aquele cara que vai almoçar na sua casa, que viaja junto com você. Esse é amigo. Nós temos irmãos, companheiros de fé, e a gente se relaciona e almoça junto na igreja, e vai para o retiro junto. Mas a amizade é um pouco mais que isso. Então, de 7 em 7 anos, você troca pelo menos a metade. E aí, curioso que um amigo meu me mandou uma foto que o Facebook relembrou de 7 anos atrás, essa semana. E a gente estava na varanda dele, fazendo uma resenha, como diz aí hoje em dia, né? Fazendo uma resenha, batendo papo, talvez comendo um churrasco, alguma coisa assim. E metade das pessoas daquela foto não fazem mais parte do nosso grupo de relacionamento hoje. Na hora eu falei, rapaz, não é que o estudo realmente está comprovado na minha vida. Mas não é intencional não, é porque o homem como um ser social, né? Como um ser sociológico, tem essa necessidade de se relacionar com o maior número de pessoas possível. Isso é instinto de sobrevivência. E aí, ao longo de a cada 7 em 7 anos, quantas pessoas não passam por nossas vidas e que nós temos oportunidade de levar a salvação? Nem todo mundo é crente. Nem todo mundo é salvo. Às vezes o cara é até crente, e a salvação que ele precisa é material, não é espiritual. E aí? Deus chama as famílias para o relacionamento com o próximo, para que haja salvação. E por fim, para que haja restauração. Quando a sunamita voltou para casa, quando a sunamita voltou para a região da Samaria, havia passado 7 anos de fome, a terra voltou a prosperar, inclusive na profecia dizia que ia prosperar muito. Depois que passasse esse período,
mas ela viu que ela tinha perdido tudo da sua herança, né? Do que ela herdou do seu esposo, do que ela herdou dos seus pais, possivelmente. E aí ela chega e clama ao rei: olha, perdi tudo aqui, eu voltei para casa e vi que invadiram, né? Invadiram minha casa, meu terreno, enfim. E aí o rei ordenou que toda a sua herança fosse restituída. O temor a Deus, construído através do relacionamento daquela família com Eliseu, fez com que ela fosse abençoada mais uma vez. Foi restituído. E essa restituição, ela pode ser financeira, como no caso da mulher, mas pode ser espiritual também. Mas eu tenho um exemplo muito curioso de uma pessoa que estava fora da igreja, e eu fui ali visitar, a pessoa estava fora da igreja, não queria mais frequentar a igreja. Problemas, enfim, todo mundo passa por isso, toda a igreja passa por isso, não é privilégio de igreja ABC, de pessoa ABC. E ali, no trabalho, ali tentando restaurar essa pessoa, restaurar a fé dessa pessoa, restaurar a comunhão dessa pessoa, dessa família no caso, houve essa restauração. E posteriormente, por obra do destino, dos caminhos da nossa vida, em um momento que eu estava financeiramente precisando da restauração financeira, a pessoa foi lá e me contratou sem eu nem falar nada. Estou precisando de tal trabalho. Aí, vai lá aí, pagamento à vista, enfim. O dinheiro que eu estava precisando para fazer uma viagem de trabalho eu não tinha, e veio na hora assim. Falei: rapaz, olha que curioso. Para que haja restauração material, restauração espiritual. Quantas vezes nós temos oportunidade de restaurar casamentos através do relacionamento, de aconselhar, de dar exemplo. Eu tenho 15 anos de casado, não é pouco tempo, e é baseado nas experiências que eu e minha esposa já tivemos, de termos lutado e acertado o meio, para que o nosso fim, quando vier, que Deus abençoe, que demore muito, né, o fim apenas com a morte, vá bem. Então, baseado nessas experiências, nessas dificuldades que nós passamos, e na forma que a gente enfrentou e chegou até aqui, nesses 15 anos, a gente tem condições de aconselhar um casal mais novo. Vocês estão passando por isso? Nós também já passamos. Mas age dessa e dessa forma, para que vocês restaurem a relação de vocês, para que não haja o fim desse relacionamento, para que o meio seja restaurado. E quantas pessoas, né, passam por nossas vidas, precisando de aconselhamento, precisando de restauração, às vezes uma restauração familiar, uma restauração de emprego, ou uma dica profissional de estudo, enfim. O Jonas é um ativo, atuante aqui na igreja, seminarista, que cuida dos jovens. Quantos e quantos jovens não se relacionam com a família dele? Porque é um ministério familiar. O ministério jovem é um cara só, malucão, bora time. Não, cara. É um relacionamento familiar, porque se o Jonas Arrai e o Zinego não estiver ali firme, eles não vão conseguir aconselhar os jovens. E aí passa um jovem: irmãos, eu estou com um problema aí no meu namoro, faz assim, assim, assim. Estou com uma crise aí na escola, meu pai quer que eu faça engenharia, eu quero fazer artes visuais. Age dessa forma. E assim a gente restaura a esperança na vida das pessoas. A gente restaura. E Deus chama a família para um relacionamento com o nosso próximo, a fim de que haja restauração, a fim de que haja bênção, a fim de que haja edificação,
a fim de que haja salvação, a fim de que haja restauração, e tantas outras coisas que a gente ia ficar aqui até amanhã falando. Então, para concluir, Deus, Ele chama a minha família, chama a sua família, para que seja um canal de bênção para outras pessoas, para que seja um canal de bênção para quem se relacionar com a gente. E uma família fortalecida, uma família edificada, uma família alicerçada na vontade de Deus, ela constrói uma história de bênção, de edificação, de restauração e de salvação. E se a minha família, ela está pautada, ela está alicerçada em todos esses aspectos, eu tenho condições de proporcionar ao meu próximo todas essas coisas também, todas as bênçãos que Deus tem para a vida das outras pessoas. Que essa seja uma realidade na sua vida, que essa seja uma realidade na nossa vida, na sua família, e que se tem algo errado aí no meio, que possa ser corrigido, que possa ser consertado, que possa ser restaurado, que possa ser edificado, para que assim você possa, sua família possa ser um canal de bênção, de restauração, de edificação e de salvação na vida daquelas pessoas que se relacionam com vocês.